oitavos anos. Vocês estão bem? Hoje, eu, professora Amanda, e eu, professora Graziela, daremos continuidade com vocês nos nossos estudos. Vocês se recordam que nas aulas passadas nós falamos de alguns processos de independência? Primeiro das 13 colônias, depois alguns aspectos aí da independência da América Espanhola. Então hoje a gente vai entender os antecedentes da independência do Brasil, para depois a gente ver a última independência aqui da América, né? A independência do Brasil. Vem comigo. Vamos relembrar algumas coisas. Na aula passada nós também lembramos desse nome, Napoleão. Vocês se recordam que a professora Grazi explicou para vocês que o Napoleão, em 1806, ele fez um negócio chamado bloqueio continental, onde ele proibia que as outras nações, né, os outros reinos fizessem comércio com a Inglaterra. E aí ele ameaçava que aqueles que permanecessem com relações com a Inglaterra seriam invadidos e dominados por ele. Pois bem, Portugal era um grande aliado da Inglaterra, com muitos tratados e acordos e trocas comerciais. E ele não parou. Agora pensa, Napoleão ia fazer o quê? Invadir Portugal. Pensando nisso, Dom João, que era o príncipe regente, pensou em uma estratégia, junto com a Inglaterra. Vamos sair de Portugal e vamos para a nossa colônia, para o Brasil. Ela está bem distante, Napoleão não vai conseguir nos pegar. E assim, Portugal não vai ser destronado. E assim fizeram o que nós chamamos de interiorização da metrópole. Porque a metrópole vai sair aqui de Portugal, navegar por vários meses, cerca aí de mais de 40 dias, e chegar lá no litoral baiano brasileiro. Chegando na Bahia, toda a corte portuguesa, existem aí estimativas de milhares de pessoas, cerca aí de 15 mil pessoas, que vieram para o Brasil, entre família real, né, administradores, empregados. E chegando na Bahia, Dom João começa então a fazer algumas mudanças. Fica cerca de um mês ali na Bahia e em fevereiro de 1808 ele sai da Bahia rumo ao Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro se torna então a capital da colônia brasileira, que antes ficava lá em Salvador. Ao chegar no Rio de Janeiro, para poder receber toda a família real e as suas diversas riquezas, são feitas muitas transformações ali na capitania. Inicialmente, algumas transformações de edifícios, mas junto com essa vinda da família real, vieram também pertences da família real. Obras de arte, livros, várias pessoas ligadas, ao estilo de vida da família real, chapeleiros. Então começam a ocorrer mudanças no sentido cultural ali na capitania do Rio de Janeiro, com outros mobiliários, outras profissões e também uma mudança na própria edificação da cidade. Lembra que eu disse que a biblioteca veio? Aquilo que chegou aqui como a Biblioteca Real se torna o que hoje nós conhecemos como Biblioteca Nacional. Dom Pedro inaugura o Jardim Botânico, onde ele planta diversas culturas, diversas plantas diferentes que são trazidas das navegações, dando origem ali ao jardim. É instituída escolas de artes, teatros para que essa corte portuguesa possa se divertir. São instituídas as primeiras universidades, algumas escolas de medicina, escolas militares como a Marinha. Então são feitas várias mudanças ali para a cultura e na sociedade do Rio de Janeiro. Dom João apreciava muito as artes e aí ele então traz da França e de outros lugares da Europa vários pintores para que pudessem então iniciar uma escola das artes aqui. Como que ficou então o contexto depois quando o rei chega aqui? Até então ele era um príncipe, hein? E aí a corte portuguesa chega aqui, além dessas mudanças culturais, sociais, nós vamos ter uma mudança também econômica, referindo-se assim ao Pacto Colonial. Lembra o que era o Pacto Colonial?
Vamos recapitular? Quando Portugal colonizou o Brasil, ficou determinado um acordo. E nesse acordo, a colônia teria apenas deveres e a metrópole, que era Portugal, ela teria milhares de direitos aqui nesse território. E um marco maior desse acordo, desse processo de colonização, foi a criação do Pacto Colonial. Pacto, um acordo entre metrópole e colônia. E ficou determinado então o quê? Que o Brasil só podia comprar e vender da metrópole, que era Portugal. Mas o que vai acontecer? Com a chegada então, como a professora Amanda falou, com essa interiorização, né, com a vinda da corte aqui para a colônia, e prestem atenção, nunca tinha acontecido isso, hein, pessoal? Pela primeira vez na história, uma família real deixa sua terra de origem e vai para a colônia. E aí algumas coisas mudam. E quando eles vêm para cá, eles vão ter alguns auxílios, como por exemplo da Inglaterra. E aí o que vai acontecer? Lógico que a Inglaterra não era tão boazinha assim. Ela tinha interesses por trás disso daqui. E de certa forma ela começa a pressionar Dom João VI para que as coisas ali comecem a mudar. Qual que era o interesse da Inglaterra? Comercializar aqui. Então, vão serem feitos e criados vários acordos aqui que vai mudar aquele pacto colonial, ou seja, vai haver a abertura dos portos. Então, percebe o que é abrir os portos? Até então, a colônia estava fechada. Fechada igual eu falei, ela só podia comprar e vender de Portugal. E lembrando que Portugal lucrava muito nesse pacto. Por quê? Pegavam as coisas que tinham aqui no Brasil, muito barato, e vendia seus produtos, principalmente os produtos manufaturados, né, que produzia-se em Portugal, muito mais caro. Então, por muito tempo eles lucravam com isso. Mas agora a situação era outra, né? O eixo econômico muda, não é mais Portugal. Agora o eixo econômico é o Brasil. Então, com essa abertura dos portos, nós vamos ter, então, outros países, né, comercializando com a colônia brasileira. E aí, percebe? Vários produtos de vários lugares começam a chegar aqui nessa região. Lembra que a professora Grazi acabou de comentar com vocês que a Inglaterra foi uma das grandes aliadas aí da metrópole portuguesa e que isso não foi à toa, que ela tinha os interesses? Pois bem, passado alguns anos da abertura dos portos, que a professora Grazi acabou de falar com vocês, a coroa portuguesa assina um tratado de aliança e amizade, comércio e navegação com a Inglaterra. Professora, e o que é isso? Esse tratado, ele tinha alguns eixos que eram muito bons para a Inglaterra. O primeiro deles era a não perseguição dos protestantes. Lembram que os protestantes fugiram lá da Europa em muitos casos, né, por causa das reformas religiosas. Então aqui no Brasil não haveria essa perseguição aos protestantes ingleses. E a principal de todas, né, atribuições desse acordo era a de que vagarosamente o Brasil e a metrópole, né, portuguesa não faria mais o comércio de escravos. Iria abandonar esse tráfico negreiro até chegar na abolição da escravidão. Mas por que a Inglaterra queria isso? Nós já estudamos lá atrás, lembram? Não é porque ela era boazinha, mas porque ela queria pessoas para comprar os seus produtos industrializados. Mas agora a gente vai falar de outras ações de Dom João VI. E agora essas ações estão diretamente relacionadas à nossa. Por quê? Porque ele assina um decreto em 1820, 2 de março de 1820. E esse decreto vai mudar um pouquinho a situação aqui, onde hoje é a nossa cidade, Uberaba. Vem comigo, vamos descobrir como que essas coisas aconteceram ali. Primeira coisa, o que vocês precisam de saber? Que até então, a nossa cidade aqui ainda não era habitada. Habitada entre aspas, em que sentido? Havia alguns grupos indígenas aqui, por exemplo, Tremembés, depois os
Barbosa. Havia vários grupos ali, isso a gente já falou em outras aulas. E é interessante perceber que naquela época, naquele período, a fonte, vamos dizer assim, de riqueza, né, o centro da economia era a mineração, ou seja, ouro, muito ouro. E Minas Gerais era um lugar onde se encontrava bastante metais preciosos. Pois bem, pertinho daqui, mais ou menos ali para os lados de Sacramento, tinha um lugarzinho chamado Desemboque, onde tudo começou ali. Lá tinha uma exploração desses minerais, mas acontece um problema. Os minerais começam a esgotar e aí eles ficam preocupados. Como que a gente vai fazer? Nós precisamos de encontrar uma maneira de encontrar mais recursos para a gente explorar, para a gente poder lucrar. E o que eles vão fazer? Eles saem então do Desemboque, vão fazendo então uma viagem cada vez mais para o interior do país e aí eles chegam mais ou menos onde é hoje aqui Uberaba. Só que nesse processo todo, eles traziam alimentos. E aí, um desses alimentos era a farinha. O que eles faziam com essa farinha? Eles guardavam, às vezes, em árvores. E quando eles retornavam, adivinha? A farinha estava podre. E essa região aqui foi conhecida, então, como Sertão da Farinha Podre. Esse é um pouquinho da história que vai anteceder todo esse processo até a chegada aqui. Pois bem, esses carinhas, eles andam e chegam aqui. Que curioso, eles viram que tinha muitas águas aqui, muitos córregos, eles gostaram do ambiente do território. O que eles começaram a fazer? Começaram a criar as suas primeiras construções, né? Que eram bem espalhadas, não eram próximas. Lógico que eles tiveram algumas resistências daqueles indígenas que estavam aqui, mas com o passar do tempo eles foram sendo retirados e expulsos aqui da região. Criou-se então uma pequena capelinha, as casinhas e tudo mais. Mas apesar disso tudo, a região aqui ela ainda não tinha o poder sobre si mesma. Por quê? Porque na verdade eles tinham que seguir as ordens lá do Desemboque. Porque o Desemboque ele tinha todos os recursos necessários ali que geriam todo o território. Então, por exemplo, cuidava da questão civil, da questão religiosa, de vários assuntos e de vários aspectos. Então, essa região teve que, de certa forma, seguir as regras de lá. Mas com o passar do tempo, o que aconteceu? As pessoas aqui começaram a vir mais gente, o negro também chegou aqui para poder trabalhar, começaram a produzir, dois produtos, produtos agrícolas, mas também eles passaram a criar animais. Qual que foi o resultado disso? Aquele pequeno arraialzinho que existia aqui começou a crescer. E aí o resultado foi várias construções. Tinha muitas construções. Para quem já foi ali no centro da cidade, na Praça Rui Barbosa, imagina aquele lugar ali, com várias casas, com vários lugares. E aí, com o passar do tempo, as coisas começaram a modificar. E o rei, então, cria esse decreto. E nesse decreto, o que vai ser instituído? Que a partir daquele dia, o arraialzinho se transformaria numa freguesia. Freguesia de Santo Antônio e São Sebastião. Professora, não estou entendendo nada, me explica melhor? Pois bem, o que é importante a gente perceber? Com vamos dizer assim, a transformação desse lugar em freguesia, algumas coisas mudam em que sentido? Aquela pequena capelinha dá lugar a uma capela maior, a uma paróquia, com um vigário, ou seja, um padre. E aí nós vamos ter a permissão do governo real, mas também a gente tem uma jurisdição
daquela igreja instituída aqui na nossa região. Qual que vai ser o resultado? A partir daquele momento, aquelas pessoas que moravam aqui não precisavam mais de seguir as ordens lá do desemboque, porque naquele lugar eles poderiam cuidar de tudo. E por que a igreja era importante nessa época? Porque tudo que acontecia, basicamente, rolava ali dentro da igreja. Por exemplo, uma pessoa nascia, quem que registrava? Era a igreja. Uma pessoa morria, quem que fazia o registro? A igreja. Pessoas iam casar, onde registrava? Na igreja. Então, a igreja aqui, logicamente, junto com a administração, foram muito importantes para esse novo processo que a nossa cidade vivenciou naquele período. E é bom lembrar, 2 de março de 1820, ou seja, a partir dessa data, começou a ser contado os anos que a nossa cidade tem. Fica a dica. Nas próximas aulas ainda voltaremos mais um pouquinho a falar sobre a nossa cidade. E também falaremos do processo de independência do Brasil, logicamente, primeiro. E depois a gente volta falando também de Uberaba nas próximas aulas. Não deixem de fazer os exercícios e principalmente de entregá-los na sua escola. Até a próxima aula. Até mais, pessoal!